Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai contar uma história. Como todo domingo, a gente tem esse quadro. E hoje a gente vai contar uma história com documentos, como Eduardo, Carlos, Marcos Duval contam. A gente vai contar a história de um brasileiro. A minha história, a sua história. Independente de qual brasileiro, mas um brasileiro que, no fim das contas, está trabalhando, está ocupando seu tempo com as coisas da vida dele. E ele não é um especialista em política, nem um historiador para entender como as coisas estão acontecendo ao longo do tempo. Ele vive o hoje, ele recebe informações pelo TikTok, pelo Twitter, pelo grupo do Zap. E esse brasileiro precisa, obrigatoriamente, por pressão, tomar um lado. Por quê? Porque eu digo com pressão. Porque as pesquisas perguntam, você é petista ou você é bolsonarista? E não existe só essas duas formas de pensar política no planeta. Então, depois da vinheta, a gente já vai começar contando a história do brasileiro. Roda a vinheta. De um brasileiro comum, um trabalhador que volta para casa, liga a sua TV e encontra um país sempre em edição extraordinária, em breaking news. A cada noite, um escândalo. A cada manhã, um culpado. O que você vai ver não é sobre um rosto, é sobre como princípios viram bandeiras e como bandeiras podem virar as vendas nos olhos. Respira comigo, a gente não está com pressa, a gente está tentando entender como princípios tão fortes se tornaram venda, se tornaram motivo para defender criminosos. Ele come olhando a tela. A palavra corrupção ocupa a sala. Quando a indignação vira trilha sonora, o coração fecha o punho. Todos os políticos são corruptos. Todo mundo rouba. A pergunta parece simples, mas já traz uma resposta desconfiando de todos. A gente se esquece de algo simples. Manchetes não é sentença. Recorte não é a realidade inteira. Só que quando isso parece e se repete e repete, o cérebro economiza energia. É o efeito de disponibilidade. O que aparece mais, parece mais verdade. E a inteligência artificial identifica a indignação, que é justa, e vira combustível. E combustível queima. E o que você já sabe e entende vira combustível pelo ódio. E esse ódio tem que ser canalizado. No ônibus lotado, o celular confirma o roteiro: prisão, operação, dinheiro recuperado. Ele pensa, o bandido tem que pagar. E tem mesmo. Mas repara, o algoritmo continua aprendendo. Está aprendendo o que tem de aprender. Te prender à tela. Indignação gera clique. Clique gera mais e mais tempo dentro da plataforma e te entrega mais do mesmo.
É um aquário de raiva com gotas de justiça. A pergunta que a gente quase nunca faz é: o que ficou de fora? Quem não apareceu nas manchetes? Porque não dava audiência ou porque era inocente? Quando só um tipo de história chega até nós, a gente passa a ver o mundo por essa lente. Mas essa lente não é a realidade e nem o que seu olho pode enxergar. Num palco surge um Messias, a promessa que cabe num cartaz: pena dura, moralização, fim da impunidade, slogans fáceis, porém complexo de realizar. Para quem está cansado, simplificar é música. Para quem já tem o ódio e para quem já não acredita mais nos políticos, isso tudo é música. É disso que o país precisa. Afinal de contas, ele já pensa isso. Só que promessas simples em problemas complexos cobra juros. Se a justiça é lenta, vamos acelerá-la. Se o processo é técnico, vamos resumir o máximo possível. E se o debate é plural, vamos silenciar uma parte. A gente confunde firmeza com facilidade. E confunde facilidade com verdade. É aqui que nasce o viés de confirmação. Eu passo a buscar e acreditar no que confirma a minha raiva. Todo roteiro precisa de um vilão. Afinal de contas, para simplificar mais, tem que ter uma pessoa culpada. Aponte-se o dedo para as instituições, para o Congresso, para o STF, para todas as instituições democráticas. Os prédios públicos da justiça viram antagonistas dessa história. É sedutor, porque concentrar frustrações difusas num só alvo. E esse alvo é bem claro, e a raiva é bem canalizada. Quando um país complexo cabe ele trava o país, o senso crítico tira férias. O discurso simples fica fácil de entender e a raiva é canalizada. E o protagonista descansa. Ele, nós, brasileiros, achamos que finalmente entendemos tudo. E na verdade, nós só ganhamos um espantalho para atirar pedras e nos focarmos onde não tem muita importância, mas que junta muitas pessoas. Reuniões, palcos, lives, bastidores que parecem filmes numa história muito bem escrita. A frase "o sistema é vulnerável" vira bordão. Dúvidas viram show. E show tem cenário, plateia e replay. Aqui, uma pergunta honesta. Quem ganha quando a dúvida permanentemente vira estilo de vida? Quando tudo é suspeito, nada é responsabilizado. É a terra onde a mentira germina fácil. Se nada é confiável, qualquer versão serve. E a versão que mais consola é a que eu já quero ouvir. A que a minha raiva e a minha frustração já me dizem
o que acreditar. Um dia a raiva sai da tela, sai da internet. Vidros estilhaçados, plenários quebrados, prédios públicos viram cenário de guerra. Nós, brasileiros, protagonistas dessa história, escolhemos o ombro. Foi longe demais, mas tínhamos um propósito. Tínhamos um inimigo. E quebramos esse inimigo. É o choque de concreto. A lembrança de que palavras empurram pessoas. E que só falar também constrói caminhos para algum lugar. Para um lugar bom, para um lugar ruim, ou para nenhum lugar. A democracia range diante desse ataque. E quando ela range, quem precisa trabalhar no dia seguinte sente primeiro. De repente, a luta vira. A mesma régua que media o mundo agora toca o próprio líder. A mesma régua de crimes inaceitáveis, de corrupção inabalável, agora é relevado. Registros, versões, documentação, nada. Nosso protagonista pensa. Os brasileiros falam. Falsificar dados não é crime. Espalhar fake news é opinião. Tudo isso é a favor de um líder e de um ideal que ele defende. Então pode. É aqui que a cabeça começa a doer. Chega a dissonância cognitiva. Para proteger a identidade do grupo, eu torço as leis. Eu manipulo os fatos. Afinal de contas, lutamos por um país melhor. E com esse princípio, devemos cometer crimes para atingir o nosso objetivo. A regra, que era clara, vira exceção conveniente. Joias, etiquetas, aeroportos. Se é presente de outro estado, pertence a quem? Se virou mercadoria, eu posso vender. A fronteira entre o público e o privado, tão nítida no discurso, antes, agora, pede nota de rodapé, asterisco do rodapé, e mesmo assim, confunde o nosso protagonista Brasil. E o asterisco sempre aparece do lado de uma explicação de torcer ou não as regras do jogo. Tudo isso é humano e por isso é perigoso. Entre papéis, sombras, surge o e se a regra atrapalhar? A gente dobra a regra. E se a eleição não serve, a gente refaz o jogo. A democracia não é um sistema, é um conjunto de chaves, alternância, freios e contrapesos, respeito às instituições. Quando uma chave quebra, a outra precisa trabalhar em dobro. E isso dói. Chegam medidas cautelares, monitoramento, restrições. A justiça fala o que costuma falar. Devagar, com termos técnicos, sem espetáculos. Na sala, a frase mais "ele só falou" ecoa.
porque as pessoas protagonistas desse Brasil estão trabalhando, estão recebendo as informações complexas de maneira simples, fáceis de entender, de pessoas que não querem muito a verdade, querem a sua salvação. A gente confunde liberdade de expressão com liberdade de eximir-se de consequências. Não é sobre calar, é sobre responder pelo que se faz, inclusive quando o que se faz é infringir a lei. Frente ao espelho, de um lado, pena dura, justiça e anticorrupção. Do outro lado, tinta sobre grades, joias sob lupa, feed conspiratório. O que mudou? Quais foram os princípios que nos juntamos como brasileiros e hoje defendemos exatamente o contrário? Não foi o dicionário que sumiu, foi o dono da bandeira. Quando a raiva guia, a coerência virá refém do algoritmo. E se a pergunta final não é sobre eles, é sobre nós. Se é do meu lado, vale relevar as leis e cometer crimes? Coerência também é escolher. Escolher cansa. Escolher sem palco e sem hino é difícil. Mas é ela, a democracia, que surge quando tudo range e tudo se acaba. Nosso protagonista, o povo brasileiro, continua no seu trabalho. Amanhã tem ônibus, boleto, almoço. Amanhã tem a vida. Não, nós não precisamos virar especialistas em nada. Não precisamos ser estudiosos da história. Só precisamos reaprender a perguntar. Porque democracia não se defende com raiva. A democracia não depende da sua ou do seu sentimento. Se defende com regras. E regras valem para todos. Inclusive para quem a gente ama. Muito obrigado. Tenha um ótimo domingo. E a mensagem de tudo isso é: basta se perguntar. Os princípios que nos levaram a eleger Jair Bolsonaro estão aí ainda? Ou eles simplesmente sumiram em prol de um Messias que de Messias não tem nada?